Olá, crianças! Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês. E, para a gente matar um pouquinho dessa saudade, eu vou começar a contar uma história para vocês, a nossa aulinha de hoje. Mas, antes da gente começar a nossa aulinha, eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Se vocês ainda não pegaram, corre lá bem rapidinho. A tia vai botar um tempo aqui, uns 10 segundinhos para você ir lá correr pegar sua Bíblia e a gente começar a nossa aulinha, tá bom? Já pegou a sua Bíblia? Então, agora nós vamos fazer o quê? A nossa oração, né, antes da nossa aula. Então, vamos fechar os nossos olhinhos, falar com Jesus para que Ele possa estar guiando esse momento, para que a gente realmente esteja prestando atenção no que a gente vai aprender aqui hoje. Então, vamos lá. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa aulinha. Ajuda a gente a estar aprendendo mais sobre a sua palavra, ajuda a gente a estar prestando atenção na história que vai ser contada. Jesus, que realmente a gente possa sair daqui diferente de como a gente começou vendo essa aulinha. No seu nome que eu oro, amém. Então, vamos lá. Para começar, a minha pergunta é: você já fez alguma promessa para alguém? Ou você já cumpriu essa promessa ou não cumpriu? Né? Ou você nunca fez nenhuma promessa para ninguém, falei, por exemplo, vou pensar em alguma coisa aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Você prometeu que você vai arrumar o seu quarto para sua mãe. Você arrumou ou você não arrumou? Você cumpriu essa promessa? Quando a gente promete alguma coisa para alguém, a gente tem que cumprir, certo? Eu vou prometer uma coisa para vocês e eu vou cumprir essa promessa agora. Ó. Prometo para vocês que eu vou contar uma história bem legal, tá? Então, vamos lá, que eu vou cumprir essa promessa que eu fiz para vocês. E também tem uma promessa, essa história é sobre uma promessa, né? Que Deus fez. Deus fez uma promessa há um tempo atrás. E ele cumpriu essa promessa. Essa promessa seria que ele ia enviar um Salvador, alguém para limpar, para tirar todo esse pecado do mundo. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não sabe? Então, eu vou começar a contar essa história. E aí vocês vão vendo se vocês lembram de quem é o nosso Salvador. Tá bom? Há muito tempo atrás, existia, né, na Bíblia, essa mensagem, ó. Está aqui na Bíblia, tá? A gente vai falar sobre ela no livro de Lucas. Tinha uma moça, ó, estão vendo ela aqui? Chamada Maria, certo? Ela era noiva. Ela era noiva de quem? De José, certo? Eles iam se casar. Quando você está noivo de alguém, você vai casar com essa pessoa. Aí, um belo dia, apareceu um anjo para falar com Maria. E eu vou ler aqui na Bíblia o que esse anjo falou para Maria. Ele disse assim, ó, vou abrir aqui, lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 28. Fala o seguinte: o anjo se aproximou de Maria e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Falou que Deus estava com ela. Aí Maria ficou sem saber o que fazer, né? Meu Deus, o que aconteceu? Né? Aí ele falou, não tenha medo, Maria. Você vai ficar grávida, vai gerar um bebê. Né? Deus que vai dar esse bebê para você. Você vai dar à luz a um menino e ele se chamará, quem sabe, o nome do filho dela? Quem foi? Foi Jesus. Ele disse que você vai ficar grávida de um menino e vai dar à luz, vai nascer um filho chamado Jesus. O nome dele vai ser Jesus. Ele vai ser grande e vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus que vai dar para você, ele vai reinar para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca mais terá fim. Aí Maria ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, eu vou ser mãe, mas ela teve calma, porque Deus prometeu que ele ia cuidar de tudo. E o anjo, da mesma forma que ele falou com Maria, chegou e foi falar para José, né, para ele casar com Maria, explicou tudo, que Maria ia dar à luz a um menino chamado Jesus. E eles se casaram, certo? Não sei se vocês vão conseguir ver. A Maria está com
a barriga aqui, ó, já cresceu um pouco a barriga dela. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas está grávida de Jesus, certo? Então, o imperador chamado César Augusto, ele falou o seguinte, que todo mundo, né, todas as pessoas iam ter que ir para a cidade onde elas nasceram, porque ele queria contar quantas pessoas, né, tinham naquele lugar, quantas pessoas existiam, nasceram lá. Então, ele pediu para que essas pessoas voltarem, ele ordenou, foi uma ordem. Então, aqui, ó, José e Maria, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eles foram para a cidade de Belém, né, que era a cidade deles. Eles foram para lá. Maria foi grávida, né, com a barriga já, grávida de Jesus, para essa cidade. Ó, ela foi montada aqui num jumentinho, certo? E José foi junto com ela, os dois foram. Só que quando eles chegaram lá, eles foram procurar algum lugar para eles dormirem, certo? Para passar a noite, né? Só que quando eles chegaram, estava lotado. Não tinha lugar, não tinha vaga em lugar nenhum. Então, o que eles iam fazer? Onde eles iam dormir? Onde eles iam passar a noite? Maria já estava com um barrigão, grávida, prestes a ter Jesus, e não tinha lugar. Eles bateram na porta, não tinha lugar. Bateram em outra porta, não tinha lugar para eles ficarem. Até que eles acharam um lugar. O nome desse lugar era uma estrebaria. Era um lugar onde tinham vários animais. Ó. Tinha um cavalo aqui, ó. Tinha galinha, outro cavalinho aqui também. Tinham um burrinho aqui também. Tinham vários animais. Só tinha aquele lugar para eles passarem a noite. E era a noite que Jesus ia nascer. Então, Jesus falou assim, nossa, vai ter que ser nesse lugar. Mas ele nasceu ali porque Deus falou que Jesus seria o Salvador, e ele seria o Salvador para todo mundo, seja para a pessoa com mais dinheiro, seja a pessoa com menos dinheiro, Jesus era o Salvador para todo mundo, independente de quanto a pessoa tem, certo? Jesus, ele ia nascer para todo mundo mesmo, certo? Ia cumprir essa promessa que Deus fez, de trazer o Salvador para o mundo. Então, Jesus nasceu, e ele nasceu nessa estrebaria. E ele nasceu, ó, vou mostrar para vocês. Ó, numa manjedoura. Ó, aqui, ó, tá Maria, José e Jesus. Aqui o burrinho que eu falei, ó. A vaquinha aqui também, ó. Tem outro aqui, ó, que eu trouxe para a gente imaginar como é que foi. Então, tem vários bichinhos aqui para a gente imaginar como é que foi esse momento lindo que Jesus nasceu. E ele nasceu numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Manjedoura é um lugar, não é uma cama, não é um berço, igual hoje em dia a gente coloca o bebê, não. Nem um colchão, nada disso. É um lugar onde coloca comida, água para os animais comerem e beber. Então, Jesus ficou ali, ó, não sendo uma manjedoura, certo? Na estrebaria, né, com vários animais em volta. E então, nessa mesma noite, né, passou e tinha uns pastores que estavam no campo, estavam lá, né, ó, e apareceu anjos para falarem com eles, falando o seguinte, olha, tá aqui os anjos cantando, ó, glória a Deus nas alturas, o Salvador nasceu, Jesus nasceu. E ele avisou para eles que Jesus, né, ele tinha nascido, que o Salvador chegou ao mundo, que o Salvador chegou para limpar, para tirar todo o pecado do mundo. Vocês lembram o que é pecado, né? Não lembram? Tem certeza? A tia vai relembrar para vocês. Pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa que desagrada a Deus, certo? Quando a gente mente, quando a gente desobedece nossos pais, são coisas que desagradam, entristecem o coração de Deus, certo? Então, Jesus veio para limpar toda essa sujeira que o pecado faz no nosso coração, na nossa vida. Então, eles ficaram sabendo que o Salvador chegou para limpar todo o pecado do mundo, certo? E eles foram lá ver Jesus. Agora vamos para outra parte da história, ainda não acabou. Tá prestando atenção? Tá lembrando de tudo que a tia tá falando? Vocês já ouviram essa história alguma vez? Vocês estão relembrando ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa história? Hein? Vamos continuar então. Depois de um tempo, José e Maria, eles foram levar Jesus no templo, certo? Eles foram levar eles lá, ó, vocês estão conseguindo ver? Foram levar Jesus no templo para apresentar eles a Simeão. Simeão, ó,
Aqui, ó. Aqui está Simeão. Ele já era um homem bem velhinho, já tinha idade já. E eles foram apresentar Jesus para ele, certo? Porque Deus prometeu a Simeão que ele ia conhecer o Salvador. Deus prometeu a Simeão que ele ia conhecer o Salvador. E assim que Jesus nasceu, passado uns dias, eles foram levar Jesus para Simeão conhecer. Então Deus cumpriu a promessa que ele fez para Maria, de que ela ia ter um menino que se chamar Jesus, a promessa que ele fez para Simeão, que ele iria conhecer o Salvador do mundo, a promessa que ele tinha feito que o Salvador viria, que ele ia enviar o Salvador, que é Jesus, e ele enviou, certo? Jesus veio para quê? Para limpar, para salvar a gente de todo o pecado, de toda essa sujeira, de todas essas coisas erradas, certo? Então, aqui, ó, Simeão está conhecendo aqui Jesus, foi apresentado a ele, eles deram glória a Deus, e ele ficou muito feliz porque ele conheceu o Salvador, né, do mundo, quem tira todo o pecado, certo? Então, o que a gente entende dessa história? Que Deus, quando ele promete alguma coisa para a gente, ele cumpre, certo? Não é legal quando alguém promete alguma coisa para a gente e cumpre essa promessa? Não é? Então, quando a gente fala alguma coisa também, a gente tem que, né, saber o que a gente está falando, fazer exatamente como a gente falou, de forma que agrade a Deus, que glorifique a Ele, certo? Então, eu vou deixar um versículo para vocês, que está aqui, ó, vou abrir bem a Bíblia, tá? Que está aqui em João, capítulo 1, no versículo 29. Bem no finalzinho fala assim: vejam, ó, vou botar aqui embaixo, vou pedir para colocarem aqui embaixo como que está escrito o versículo, para vocês verem ou vocês anotarem depois, pedir para o papai ou para a mamãe anotar, para vocês depois decorarem esse versículo, certo? Vocês prometem que vão decorar esse versículo? Na semana que vem eu vou perguntar, hein? Quem que decorou o versículo ou não. É muito importante, a tia falou na outra aula, para a gente decorar esse versículo, para que a gente possa falar da palavra de Deus, que a gente possa espalhar o evangelho, espalhar para todo mundo que Jesus é o Salvador, que só Jesus salva, só Jesus transforma a nossa vida, certo? Então, é muito importante a gente saber a Bíblia, saber o que está escrito nela, para que a gente fale para as pessoas. Quem não sabe ler ainda, pode pedir para o papai, para a mamãe, para o irmão, para o primo, para a tia. Para quem estiver em casa e souber ler a Bíblia para vocês. É muito importante a gente ter a palavra de Deus bem guardadinha no nosso coração. Então, vou ler o versículo aqui para vocês. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Vamos repetir? Vamos repetir junto com a tia? Vejam, ó, vejam. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Anotaram? Conseguiram decorar alguma partezinha? Gostaram? Então, o versículo é esse, tá? João 1, 29. Certo? A gente vai orar para terminar a nossa aulinha de hoje, certo? E semana que vem a gente está aqui de novo com mais uma aulinha do Kids. Então, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com Jesus e agradecer por esse momento. Vamos lá. Jesus, muito obrigada porque você salvou a gente. Jesus, muito obrigada porque você limpa, você tira todo o pecado do mundo. Jesus, muito obrigada porque você veio, Deus enviou você para esse mundo. Pai, obrigada porque a gente pode falar com você. Jesus, a gente pode orar, a gente pode ler a sua palavra que está escrita na Bíblia. Jesus, muito obrigada pela Bíblia. Ajuda a gente a ter mais amor pela sua palavra, Jesus, que a gente possa sempre, Jesus, te buscar, Jesus, e viver pertinho de você. No seu nome que eu oro, amém. Então, até a próxima, tá bom? Um beijão, tchau!